Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais uma live informativa na sua quarta-feira, para atualizar toda a nação de todas as últimas informações do Flamengo. A gente vai dizer aqui o real motivo do Fabrício Bruno ter recusado a proposta de renovação e não foi pelo motivo financeiro. O Rodolfo Landim falou sobre o Manto 3, sobre as críticas talvez e pressões que o Flamengo vem recebendo, né, sobre essa questão de ter passado por cima do Conselho Deliberativo. Iremos falar também aqui sobre algumas declarações do Bruno Henrique no Resenha do Craque na Flá TV que aconteceu também hoje pela tarde. Teve e pode ter punições às organizadas aí do Flamengo e também do Botafogo depois do último confronto ali do vandalismo, né, no clássico. Tem também atualização sobre Everton Ribeiro, sobre Rodrigo Caio, até sobre Vitor Hugo, também tem notícia para passar para vocês. Então fique com a gente. Além de outras notícias, né? Obviamente, de maneira geral, fique com a gente, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que a gente vai estar aqui agora atualizando antes do feriado, para você aí curtir seu feriado, mas também por dentro aí do nosso Mengão queridão. Vamos lá? Vamos primeiro começar sobre a questão do Fabrício Bruno. Informação do Vene Casagrande, dando os créditos ao jornalista do jornal O Dia, que ele trouxe, né, o motivo do Fabrício Bruno ter recusado a proposta que o Flamengo fez com ele e com seus empresários, deixando claro que não foi financeiro. Até porque a proposta que o Flamengo colocou na mesa era muito boa, muito vantajosa. O Vene até trouxe que o aumento salarial do reajuste que o Flamengo estava propondo era de 20% comparado ao que ele já ganha, que é um ótimo salário, obviamente. Só que os empresários do jogador, obviamente, também conversou com o atleta e entendeu que nesse momento, nessa circunstância, não era válido a sua renovação, porque o Fabrício Bruno tem um sonho de jogar na Europa. E o Fabrício Bruno também entendeu que se ele renovar agora, daria um recado ao mercado de que ele quer ficar mais um tempo no futebol brasileiro, sendo que não é bem essa realidade. Ele quer continuar arrebentando na próxima temporada, na próxima também, onde ele tem contrato até 2025, e se surgir a oportunidade nesse período e que seja uma boa oportunidade para ele e para o Flamengo, não tenham dúvidas, até por essa recusa, de que o Fabrício Bruno vai aceitar e que ele pode estar na Europa, talvez ou na próxima temporada ou em 2025, quando seria, teoricamente, seu último ano de contrato. Então, a gente vai aguardando atentamente. Nesse momento, ele está satisfeito aí com os 2 anos e meio que tem com o Flamengo, tá? Rodolfo Landim também, ele deu uma declaração ao Guilherme Silva, da Jovem Pan, sobre a fala de que os jogadores do Flamengo vão utilizar o Manto 3 com aquela listra, né? Ou então aquela faixa vermelha no peito. E o presidente Landim, através do jornalista, ele negou que isso seja verdade. Ele deixou claro que isso não procede e que os jogadores não usarão essa camisa 3 com a faixa vermelha no peito. Ele até disse o seguinte, vou abrir aspas aqui para o presidente: sai muita coisa nos veículos que depois se mostram erradas. Esperemos para ver. Palavras do Landim. Então, o Flamengo divulgou um vídeo oficial, a Adidas divulgou um vídeo oficial, onde está Bruno Henrique, Gerson, Felipe Luiz, Eric Pulgar como modelos ali desse Manto 3. E nas postagens, nas imagens, a gente viu o Flamengo com o manto liso, com o manto também com essa faixa vermelha. Não sei se é por conta da pressão que o Rodolfo Landim deu essa declaração, né, de que não tem nada garantido, ou então se é de fato porque não tem mesmo, né? Ali nos bastidores não foi definido, até porque o Conselho Deliberativo do Flamengo não havia aprovado com essa faixa. Então vamos aguardar para ver esse desfecho final aí do Manto 3, tá? Sobre a questão do Bruno Henrique, hoje teve uma resenha na Flá TV. Nessa resenha Flá TV, o Bruno Henrique rebateu todas essas declarações, vou colocar assim, galera, sobre favoritismo, né, que está sendo dado aos adversários e não ao Flamengo pelo momento do Flamengo. Então, assim, todo adversário que entra contra o Flamengo, muita gente coloca nas redes sociais, nas mídias televisivas, que o adversário é favorito. E o Bruno Henrique disse o seguinte, abre aspas, ninguém gosta porque tem que ter o respeito. Ninguém gosta, né, dessa resenha, mas enfim, tem que ter o respeito. A gente sabe que aqui é Flamengo. O nosso time é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não ganhamos 2 brasileiros à toa. Fazem isso para criar um clima de rivalidade. Tem que existir o respeito, mas tenho certeza que não foi nada para diminuir o Flamengo, pois todo mundo sabe da grandeza do Flamengo. Falar no ar-condicionado é fácil, mas no futebol é dentro de campo que se resolve. Olha aí, Bruno Henrique deixando claro
que não tem essa de favoritismo não, que é dentro de campo que se resolve, que é muito fácil ali para aqueles que ficam no ar-condicionado, julgando quem é melhor da equipe A, quem é melhor da equipe B, enfim, e aí ele deixando evidente que a galera tem que pregar o respeito aí ao Flamengo, que é o atual campeão das duas Copas, pelo menos da Libertadores aí, até meados de início de novembro, e da Copa do Brasil, vamos saber também daqui a 13 dias, né? O primeiro jogo e dia 24 de setembro aí o segundo jogo contra o São Paulo, se o Flamengo vai se manter campeão, sendo bicampeão ou não. E a gente, obviamente, vai estar falando tudo ainda sobre esse confronto quando se aproximar. Punição às organizadas, informação do GE, é de que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu para que as duas torcidas organizadas do Flamengo, uma inclusive do Botafogo, fossem punidas com 5 anos de afastamento. Isso porque as 3 torcidas, que são a Raça Rubro-Negra, Jovem Flá e a Fúria Jovem do Botafogo, fizeram alguns atos ali de vandalismo, teve confrontos também no dia do Clássico, e nessa briga, segundo ao Ministério Público, nessa briga teve 12 pessoas presas e 3 feridas. Então, tanto essas duas torcidas quanto também a do Botafogo pode ter 5 anos de punição e afastamento dos estádios, tá? Agora, sobre quem fica, quem sai, enfim, esse embolo todo, hoje na live nossa ali que a gente faz nesse horário de almoço, por volta de 11h40, meio-dia, eu e o Júlio Miguel Neto, a gente tratou aqui os detalhes sobre o Bruno Henrique, a gente tratou sobre os detalhes também sobre a questão do jogador Felipe Luiz, falamos aqui também sobre o Davi Luiz, e a gente pontuou ali sobre alguns outros nomes. E nessa live informativa agora, vou complementar para vocês a questão do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio e do Vitor Hugo, informação do GE, para trazer aí esse compilado de notícias para fechar quarta-feira com chave de ouro, tá? Primeiro sobre o Everton Ribeiro. A situação do Everton Ribeiro é o seguinte, Flamengo e o Everton Ribeiro ainda não sentaram para conversar, só que tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro sabem que não vai ter nenhuma dificuldade para a extensão do acordo, para a extensão do seu contrato. Tanto que o Everton Ribeiro tem interesse em permanecer no clube, já deixou isso evidente para os dirigentes, mesmo tendo algumas sondagens, inclusive do time ali do Messi, né, podendo levar o meia. Ele deixou claro que é muito identificado, que aqui ele tem uma história, que a família está totalmente adaptada ao Rio de Janeiro e que são pontos pessoais que joga a favor, né, dessa extensão de vínculo. A tendência ainda não foi sentado para conversar, essas coisas vão acontecer depois da final da Copa do Brasil, mas a tendência é que o Flamengo faça um reajuste salarial e ofereça pelo menos mais um ano de contrato. Então a gente vai ter que aguardar esses detalhes aí em meados de outubro, que provavelmente essas conversas devem acontecer, tá? Sobre o Rodrigo Caio agora. O Rodrigo Caio, ele é um personagem que não deve permanecer em 2024, até aí nenhuma novidade, ele inclusive já sabia disso na janela do meio do ano agora, ele recebeu também algumas propostas por contrato de produtividade, só que não agradou, inclusive uma dessas era do Cruzeiro, e com acúmulo de lesões, o Rodrigo Caio não tem atuado, tanto que ele só atuou até o momento em 9 jogos durante toda a temporada. E com o Sampaoli, o Sampaoli já teve 35, 36 jogos, ele só ficou 14 minutos em campo, que foi naquelas 2 primeiras partidas contra o Nublense e também contra o Internacional. Depois disso, Rodrigo Caio perdeu espaço e esse provavelmente vai ter somente a comunicação oficial do Flamengo de que não vai haver a sua permanência. E sobre o Vitor Hugo, agora o Vitor Hugo tem um detalhe importantíssimo. Então, fique para você não perder e fique também muito atento aqui aos detalhes, tá? O Flamengo, ele já ensaia mais uma renovação com o Vitor Hugo. O Flamengo fez uma renovação com o atleta recentemente e ele tem contrato até 2027, só que o Vitor Hugo, na visão da diretoria, está tendo uma projeção de carreira que se faz necessário se resguardar de alguma maneira. Então, internamente, o Flamengo vê o Vitor Hugo como um jogador já pronto para o mercado europeu, principalmente, né, para jogar ali no futebol das primeiras ligas europeias. E essa avaliação vai muito além das suas atuações em campo, envolve também o extracampo do atleta. Isso porque ele já foi sondado por alguns clubes de lá de fora, inclusive do Lyon, da França, recentemente, que sempre que pode, em toda janela, tenta conversar com o Landim, tenta conversar com os dirigentes para levar o nosso meia para lá e vê, inclusive, o Vitor Hugo como um dos jovens mais maduros desse elenco. O Sampaoli, inclusive, rasga elogio para o Vitor Hugo com frequência. Com isso, galera, o Flamengo entende que não vai demorar muito para mais uma proposta europeia chegar para o Vitor Hugo. Enquanto isso, ele tem a vontade
de permanecer no Flamengo, ele deixou claro que ele ainda não quer sair para a Europa porque ele quer fazer história aqui, ele quer se tornar ídolo e tudo mais, ele quer viver essa experiência no Flamengo para, em seguida, viver essa experiência num grande clube europeu. E o Flamengo, sabendo das propostas boas que podem chegar e sabendo também da sua ascensão na carreira, o seu contrato pode ser renovado mais uma vez. Então, ele que teve a renovação até 2027 pode ter o seu contrato estendido por mais um período, né? Por mais uma temporada, onde o Flamengo está tentando aí de todas as formas se resguardar para que não haja imprevistos, né? Para que não haja susto, segundo a diretoria, para tentar conseguir ganhar mais um pouco aí na parte financeira do Flamengo. E hoje o elenco se reapresentou por volta ali da manhã, né? Todos os jogadores, com exceção daqueles que estão na seleção, por exemplo, o Matheus Cunha, né, que está na seleção pré-olímpica, mas todos os jogadores se apresentaram, treinaram e foi muito interessante alguns vídeos divulgados que pode ser já uma prévia do Flamengo para o confronto contra o Atlético Paranaense. Isso porque no vídeo a gente viu ali no treino do campo compacto o Felipe Luiz, que óbvio que provavelmente vai substituir o Ayrton Lucas, né, que é o nosso lateral titular que está suspenso. A gente viu ali também o Gabigol e o Pedro no ataque, o Pedro mais pelo lado esquerdo, o Gabigol mais pela direita, como de costume, ambos mostrando até um certo entrosamento. Obviamente é um treino, mas provavelmente é a dupla de ataque formada para quarta-feira que vem. E a gente observou também, até pela ausência do Matheus Cunha, o Augustin Rossi, né, treinando com esse grupo que a gente está selecionando aqui, treinando com esses jogadores escolhidos. Também tinha no meio de campo ali o Victor Hugo, possivelmente um substituto também para o Gerson, que pode não estar presente para o confronto na quarta-feira que vem, tá? Mas enfim, e aí o Augustin Rossi treinando com jogadores titulares, deve estar se aproximando também a sua estreia, pelo menos essa é a expectativa na nação rubro-negra, que ele receba uma oportunidade quanto antes, quem sabe, né? Uma oportunidade contra o Atlético Paranaense, e aí vai ter aquela dúvida para a final da Copa do Brasil, mesmo sabendo que o Matheus Cunha é o goleiro favorito e preterido ali pelo técnico Jorge Sampaoli. E pensando na final da Copa do Brasil, não fiquem assustados, porque é algo normal. O Flamengo já tem quase 50 mil ingressos vendidos. Mesmo com o ingresso a R$400, até aqui não me surpreende também que a nação faça a sua parte, faça o seu esforço, mas quase próximo aí de 50 mil ingressos vendidos para uma final que vai acontecer dia 17 de setembro. Então, a tendência é que seja recorde no Maracanã e que tenha aí mais de 65 mil pessoas apoiando, tentando fazer a diferença para que o Flamengo adquira essa vantagem para o jogo de volta no Morumbi. Quem sabe a gente ser campeão mais uma vez desse título nacional. Tá bom, galera? Então, vamos ficar atento a todas as informações. Lembrando que a gente grava o vídeo aqui, né, a live informativa com uma certa antecedência. Então, se tiver informação nesse meio período, a gente vai estar aqui atualizando no Instagram, Visão Rubro _Negra, e também ativa o sininho, deixou o like, não deixou? Clica no botão aqui, também se inscreva quem não é inscrito para a gente bater 40k no nosso canal, e obviamente aí quem puder compartilhe os nossos conteúdos para a nação rubro-negra e chama toda a nação também para participar com a gente, tá bom, galera? Saudações, até mais, um excelente feriado para todos, até amanhã também na quinta-feira, tamo junto, saudações e uma ótima quarta para vocês.